Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós, do Comando Sementes da Luz, estamos aqui novamente hoje, dia 13 de dezembro de 2022. Ontem, dia 12, foi o dia da entrada de mais um portal, da abertura de mais um portal, daqueles portais que nós já conversamos com vocês, como o 11 do 11, esse 12 do 12. É mais um portal de abertura consciencial em que as energias estão disponibilizadas para quem deseja aprender, para quem deseja ascender. Se você fizer pesquisas rápidas sobre esse portal, vai identificar que ele é associado aos 12 apóstolos, que ele é associado às pirâmides do Egito, sobretudo a grande pirâmide de Gizé. Vamos então fazer a nossa abertura, o nosso ancoramento, respirando ativamente, trazendo para dentro de você na inspiração, além do oxigênio, trazendo energias boas. O que a gente chama vulgarmente de energias positivas é muito mais do que só isso. São energias que têm definições específicas para trabalhos que são feitos dentro de você. Trabalhos de limpeza, trabalhos de reativação de código, trabalhos de estimulação de áreas suas. Inspire e receba junto com o oxigênio tudo isso que você está atraindo para você. Retenha essa energia e, ao expirar, devolva para o ambiente, devolva para o cosmo, devolva para a Gaia o gás carbônico, acompanhado de tudo aquilo que não te serve mais, acompanhado de culpas, medos, remorsos, problemas, limitações e tudo mais que ainda o impeça de ascender. Ainda respirando, nos ligamos aos comandos, aos comandantes, a toda a nossa enorme família estelar. Nos ligamos às hierarquias de luz, aos seres, às consciências, aquelas energias que nos amparam, aqueles seres que nos protegem, que nos inspiram e que nos potencializam para que possamos aqui, hoje, uma vez mais, buscar o nosso crescimento, buscar a nossa maturidade espiritual. Assim é, assim está feito. Aula de número 7, vamos partir para o início dela. Continuaremos a falar hoje de arcones. Aqui, parte 1, são 3 partes para hoje, tá? 3 partes. A história de Arcones. A galáxia de Arcones, ela se expandiu e começou a se estruturar de 4 a 6D. Lembra de Arcones nas aulas anteriores? Arcones é aquela galáxia onde a Saratem se estabeleceu, na qual a Saratem gerou uma enorme área de dominação, e ali ela criou os arcontes, e passaram a invadir galáxias mais próximas, como a galáxia de Andrômeda. Ali está pequenininho a aula 3, porque nós vimos na aula 3, nós vimos referências a essa galáxia. Vimos, inclusive, parte desse assunto que estamos tratando aqui, e vimos a imagem da galáxia de Andrômeda naquela aula, que é belíssima. Então, eles tornam-se colonizadores, e é óbvio, para sair dali, eles têm que passar a invadir outras áreas. E eles passam a invadir as galáxias mais próximas. Em geral, colonizadores começam por proximidade e depois vão se afastando, uma vez que a área vai se expandindo. Tá? Ela, no caso ali, Arcones, está sublinhado igualzinho lá em cima, pertence ao universo Teta. E aí está uma setinha puxando para essa imagem, que você pode ver aí, ó. Esse universo Teta também já estudamos. Eu posso também chamá-lo de setor Teta. Tá? Então, setor ou universo Teta. E sempre eu faço acréscimos de nomenclatura, ou formas de falar, ou formas de escrever ou pronunciar as mesmas abordagens, porque eu espero que vocês estejam pesquisando esse material, estejam vasculhando esse assunto, e vocês podem encontrar essa citação por aí, em livros,
em outros vídeos, com outros autores. Então, onde você identificar setor ou universo θ, eu posso afiançar você que é a mesma coisa. Então, esse setor, o universo θ, é onde ela está localizada. Então, aqui, ó, Arcones mais 20 galáxias. Aqui, ó, Arcones mais 20 outras galáxias. Todas elas dentro do cluster de Naos. Aquele compartimento, aquela área, aquele pedaço do nosso universo de Nébado, que também já estudamos. Que, aliás, não só já estudamos, estamos estudando-o. E aí, seguindo, ela, Arcones, é uma galáxia circular, circular semi-espiralada. Está aqui Arcones, ó. Essa é Arcones mesmo. Pode ver que ela é circular e semi-espiralada. Com 480 mil anos-luz de diâmetro. Apesar da palavra ano poder fazer você pensar em tempo, na verdade, anos-luz, tá? Isso é uma medida de tamanho. Isso normalmente é para medir distância ou tamanho de certos lugares. Então, ela tem um tamanho 3 vezes maior do que a Via Láctea. Então, está aqui, a Via Láctea faz parte dessa área que eu chamei aqui de 20 galáxias, além de Arcones. Então, são 20 mais Arcones é 21, são 21 ao todo. A Via Láctea está aqui. Então, você está aqui. Nós fazemos parte desse universo θ, motivo pelo qual estamos estudando ele. Ele nos diz respeito. Nós veremos mais à frente que consequências muitas que ainda estão até hoje conosco têm a ver com esse histórico que a gente vem tentando passar para vocês da maneira mais minuciosa e precisa possível. Então, essa é Arcones, com esse tamanho, 3 vezes maior que a nossa galáxia. E o conselho dos seres que cuida de Arcones é o conselho Saratem-Sismos. É claro que é um conselho Saratem-Sismos porque é completamente dominado, manipulado por Saratem, que equivale ao que eu chamaria de conselho Shamuna na Via Láctea. Na Via Láctea nós temos um conselho Shamuna, que é o responsável pela nossa galáxia. Daí a nossa extrema ligação com os Shamuna. Nós estudaremos à frente a ordem Shamuna com mais detalhes, mas há um conselho Shamuna que comanda, que gerencia a nossa galáxia. Lá em Arcones é o conselho Saratem-Sismos, que obviamente fortemente ligado a Saratem. Ok? Vamos adiante, então? Parte 2, ainda a história de Arcones. O que acontece com Arcones? Arcones é uma bolha temporal interdimensional fechada. Nossa, que complexo, né, professor? Tá aqui, ó. Coloquei aqui, é simbólico, tá, gente? A maioria das imagens que a gente coloca aqui são símbolos, são representações para a gente poder tentar visualizar. Em volta de Arcones, a Saratem gerou, produziu uma bolha temporal interdimensional fechada que a gente vai explorar com o tempo. Mas aqui dentro só entra o que ela quer, só sai o que ela permite. Ela formou uma bolha. E aí, para vocês poderem explorar, ó, muitas nomenclaturas chamam ela de bolha Dakar ou bolha Dactarin ou Dactarin. Se vocês pesquisarem, vão ver ou uma similaridade entre essas nomenclaturas ou como sendo a mesma coisa. Essa bolha interdimensional que foi gerada sob Arcones, ou o Arcones foi gerada desta forma, foi, na verdade, idealizada por Anhotak. Lembra de Anhotak? Filho paradisíaco da mesma frequência de Micá. Foi ele que idealizou isso. No momento que ele idealizou, não era para ser o que se tornou. O culpado, o responsável direto, nem é Anhotak, mas a filha paradisíaca, novata, um braço dele, foi quem alimentou essa ideia, foi que depois
que ela desceu, por assim dizer, para os níveis fractais, ela foi retornando a níveis dimensionais mais acima, melhorando em termos de inteligência, conhecimento, tecnologia, abrangência. Ela acabou defendendo uma ideia de extremar essa bolha, de torná-la ainda mais poderosa. Isso foi alimentado por ela. Isso tudo que eu falei aqui, por mais que eu já tenha falado alguma coisa, nós vamos continuar a cada aula nos aprofundando nisso. Por quê? Porque essa filha paradisíaca novata, que a gente vai entender o que é isso hoje, tá? Hoje, mais à frente, tem a explicação do que é esse filho paradisíaco novato. Ela deturpou a ideia de Enotaki. Enotaki tinha um plano, que a gente vai entender melhor mais à frente, que era montar um tipo de local, um tipo de evolução, um tipo de densificação, um tipo de descida de seres a 4D, com um grau de dualidade, que nós já vimos o que significa em aulas anteriores, um pouco acima da média, mas sob controle. Era e é ainda uma grande experiência. Só que a Saratem, ela se desenvolveu muito rápido e ela decidiu tornar isso mais forte, mais extremo. E aí, ao fazer isso, ela deturpou, como está aqui, a ideia original de Enotaki. E ao deturpar, ela se estabeleceu como deus local de Arcones. Ela fez aquilo que no passado também se deu aqui no planeta. Infelizmente, devo contar para vocês, até hoje ainda existe esse aprisionamento da humanidade às religiões, endeusando deuses, com o perdão da redundância, mas se prendendo a ele, se aprisionando a ele, sendo escravo de uma lógica que as pessoas não entendem. E é essa quebra de paradigma que a gente deseja fazer aqui. Essas informações são para chegarmos mais adiante numa quebra de paradigma, fazê-los abrir esses leques, fazê-los buscar esses códigos profundos que vocês têm em vocês. Vocês entendem desses assuntos, vocês conhecem esses assuntos. Percebam como, por mais que possa parecer novidade, muitos desses termos, muitas dessas lógicas, vocês lá dentro pensam assim: engraçado, faz sentido. Já ouvi isso, já vi isso, já havia pensado dessa forma. Então, continuando, agora o ela não é mais Arcone, já é a Saratem. Ela fez o quê? Ela gerou um controle genético por comando telepático. Lembra que eu falei que ela se desenvolveu muito rápido e ela desenvolveu um comando telepático muito profundo. E lembrando que o comando telepático, dela não é o que a gente chama de telepatia comum aqui do planeta, não, tá? É um comando telepático forte, profundo, abrangente, sobre todas as formas de vida de Arcones. Onde as castas, já vimos isso também, se retroalimentam de adenocrome. Lembra do adenocrome? Já explicamos, mas eu vou reiterar. Todos os seres que são abusados, explorados, estuprados, eles geram adrenalina. E quando isso continua, quando isso é extremado, essa adrenalina, ela oxida. E a oxidação da adrenalina em extremo, ela gera o adenocrome. Esse adenocrome é o alimento desses seres. É o alimento dessas castas que compõem o sistema de Arcones. Isso, com um grau ou outro de diferença, acontece demais no planeta ainda hoje, com o que nós chamamos de obsessores, vampiros, interesseiros, diversos outros nomes em diversas vertentes que se dizem religiosas, trabalham nessa mesma lógica, mas não contam para vocês em profundidade de onde vem, quem eles são, como isso começou, que isso não é terreno, que isso não surgiu aqui, que isso veio de fora daqui. Então, essa é a história que eu já contei em particular em outras aulas e voltei a repetir.
Seguindo, o modelo da galáxia de Arcones é o quê? Imperialista e tecnológico. Olha como eu botei as cores diferentes, porque eu sempre trabalhei com vocês a ideia de que tudo que está em amarelo não necessariamente é ruim. A tecnologia não é ruim. O ruim é o mau uso que eu faço dela. Agora, o fato de ser imperialista extremo, de querer dominar e pensar só em mim, é uma coisa, digamos, não tão boa. Então, esse modelo imperialista tecnológico, ela tinha clones. Clones de quem? De Saratem. A gente vai ver isso no próximo slide. Clones de Saratem que ficavam no comando para que ela pudesse ir a outros lugares, se desdobrar para outros lugares, fazer coisas que a gente já vai ver no slide que segue. Esses clones legislam e se desenvolvem. E toda essa galáxia torna-se independente de Salvington Nebadon. Nebadon é o nosso universo local, Salvington é a capital do nosso universo local. E ali estão muitos impérios estelares estabelecidos com raças diversas que têm entre dominantes e dominadas, sendo essas últimas, as dominadas, escravas, e ainda que escravas, são também geradoras de novos escravos, ou seja, é um ciclo que a gente vai ver no slide seguinte. Esses novos escravos são aqueles que sustentam o sistema de castas, porque eles, ao serem explorados, são os geradores do adenocrome que vão alimentar toda a hierarquia acima deles. Detalhes acima que estão aqui, está ali na sequência, é o que a gente vai ver aqui agora. Ok? Parte 3 é a última parte dessa história para hoje, claro, a gente vai trabalhar com Arcones durante muito tempo. A história de Arcones, parte 3. Então, observa aqui já a hierarquia que eu falei para vocês que eu ia apresentar com referência a fatos citados anteriormente. Mas observem que, com o tempo, Taratem, por isso que eu falei que ela estabeleceu clones do comando, porque ela precisava se deslocar. E você pode pensar assim, mas espera aí, Clóvis, você tinha dito que essa cidadã cósmica, que essa consciência, que esse ser, se é que eu posso chamar assim, ela tinha capacidades múltiplas, por que ela precisa se deslocar e sair do local que ela estava? Pensem assim, o deslocamento é muito maior, muito mais profundo, muito mais complexo do que esse simples deslocamento que a gente está conhecendo aqui, que a gente entende aqui. Quando eu falo de deslocamento em seres desse tipo, desse nível, são deslocamentos, às vezes, temporais. Elas precisam, esses seres, atravessar diversas linhas temporais e multidimensionais. Ela pode estar presente ao mesmo tempo em muitas dimensões. Então, nem sempre é possível comandar na íntegra todos os locais. Então, ela deixa clones que estão ligados fortemente a ela para poder controlar clones e ela se desloca. E nesses deslocamentos, ela fez diversas invasões e obteve acesso às tecnologias da Confederação, mesmo antes de outras galáxias vizinhas. E aí eu mesmo coloquei uma exclamação aqui, que pode ser a exclamação que surge em vossas mentes. Se você pensar assim, mas rapaz, como que essa criatura, se é que posso designá-la como tal, consegue invadir tecnologia da Confederação, que você já falou que é tão poderosa, tão cercada de comandos e de ordens? Essa etapa a gente vai estudar à frente também. A gente vai ver que tipo de atuação ela tinha, e é óbvio, gente, que ninguém faz isso sozinho. Ela também se cercou de diversos seres, ela tinha como se fossem comandados, invasores, infiltrados e clones em diversos lugares, inclusive em lugares que são hoje protegidos contra ela para poder combatê-la, mas que no passado foram invadidos por ela também, como algumas ordens e alguns comandos. Então a gente vai entender isso mais para frente. Veja o ponto 10. Seres e consciência se juntaram a ela, foi o que eu falei, ó. Ela não fez isso sozinha. A proposta dela, por mais que pareça para nós uma coisa errada, ruim,
feia, lembra da história da dualidade. Você tem que esquecer um pouco isso. Era uma proposta. Era uma proposta extrema, era uma proposta de manipulação, de escravidão, de dominação, mas era uma proposta que, a princípio, com Anyotaki, parecia estar funcionando. Era uma experiência viável. Só que ela tornou-a ainda mais exploratória, ainda mais abusiva. Ainda assim, alguns seres e consciências optaram por unir-se a ela, a fim de experienciar essa dualidade extrema que eu falei aqui. Porque, vejam, alguns filhos paradisíacos ainda não haviam descido de dimensões, em dimensões abaixo. Ainda não haviam adentrado a matéria. E eles queriam conhecer. Então, por isso que houve a atuação da dualidade sobre o filho paradisíaco. Eles queriam entender como era essa atuação. Eles queriam desdobrar. Lembra daquela história que nós já batemos? E hoje veremos de novo. Do filho paradisíaco que gera uma supramônada, da supramônada que se rebate em mônadas, dessa mônada que se rebate em eu sou, e os mesmos em fractais de alma, que é a etapa de vocês hoje. Então, os filhos paradisíacos, alguns, incrivelmente, surpreendam-se, desejaram, alguns, mas não poucos, experienciar isso. Nem todos vislumbrando a longo prazo como isso seria danoso. E com o tempo, claro que alguns voltaram atrás, mas alguns já estavam tão manipulados por ela, ou já tinham adentrado de uma forma tão profunda nessa nova dualidade, nesse extremo, que não conseguiram retornar. Ou retornaram e acabaram não conseguindo trazer todos os seus braços, todos os seus fractais, todas as suas mônadas e por aí vai. Olha o que eu já falei antes, bate com o que está escrito aqui. Ó. Inicialmente, era experiencial a ideia de Arcones, com o Anyotaki, mas Saratem se deslumbrou com poder e controle. Isso aqui não lembra nada para vocês do planeta? Quando os seres hoje no planeta se veem deslumbrados, se veem fascinados, que é um termo muito utilizado na ideia da fascinação no próprio meio espírita, se veem tão poderosos. Quando eu falo de poder em diversos níveis, tá? Poder social, poder sexual, poder financeiro, poder de influenciação mental, poder da fala, poder de ensinamento. Ela se viu tão, e todos eles se viram tão deslumbrados, que ela, ao perceber que ela havia adquirido controle até mesmo sobre filhos paradisíacos novatos, que é o caso dela, como eu já citei anteriormente, ela é uma filha paradisíaca novata. Nós vamos entender por que mais à frente ela é uma filha paradisíaca novata, e você agora entende como foi abrangente essa relação de poder entre eles. Tanto que ela e coligados dela acabaram desenvolvendo o tal de labirinto de falsas informações. É uma ótima maneira de você entender o que eu repito há muito tempo, que é a matriz de controle. A matriz de controle, que eu falo para vocês, a MC, na qual nós estamos inseridos nesse planeta, infelizmente ainda, é um labirinto de falsas informações. Por isso que essas informações que eu trago para vocês aqui agora querem quebrar esse labirinto. Eu não quero que vocês se encontrem no labirinto, eu quero que vocês quebrem as paredes do labirinto. Que o labirinto deixe de existir, para que vocês se reconectem com as suas fontes, se refaçam, se reconstruam, desejando profundamente ascender. E essa MC, que é muito similar à matriz de controle que nós temos aqui do planeta hoje, ela aprisionou até mesmo seres da luz. E olha a mensagem do final. Ela aprisionou até mesmo seres da luz, aí exclamação e interrogação, que hoje
estão humanos em Urantia. Urantia é um outro nome da Terra. Então, nós temos hoje seres no nosso planeta que são oriundos da luz, que foram aprisionados nessa NC. Quem vocês acham que são esses seres? Falamos que a galáxia de Arcones é uma galáxia imperialista tecnológica, certo? Com clone tecnológico de Saratem lá no controle, ó, lá em cima. Imaginemos assim, Saratem está lá fazendo as viagens temporais dela, multidimensionais, invadindo outros locais que a gente vai ver, e ela deixa um clone super ligado a ela aqui. Esse clone tem, abaixo dele, dominantes, eu boto sempre 2 ou 3 para dar exemplo, mas lembre-se que são muitos. Dominantes sempre submissos ao topo. Que topo? Esse topo aqui. Esses dominantes submissos podem ser Chopates, que já estudamos, podem ser reptilianos, que já estudamos, podem ser draconianos, que já estudamos, e podem ser outros que ainda não estudamos e não coloquei aqui. Todos eles Arcones. Todos eles da galáxia de Arcones. Abaixo e ligado a esse dominante, nós temos os dominados escravos, que incrivelmente, apesar de dominados pelo dominante, são capazes de gerar escravos ainda mais abaixo. Esses escravos do nível mais abaixo são aqueles de onde vem a fonte de alimento, que são os seres que geram adenocrome. O que eu quero que aconteça com vocês no planeta é que vocês não sejam mais esses escravos. Escravos de um sistema imposto. Escravos de uma lógica imposta. Escravos de uma história não contada corretamente. Escravos de um planeta que funciona à base de uma lógica que você simplesmente diz ok, mas não pergunta por quê. E detalhe aqui, ó, manipulações genéticas que esses seres são capazes de fazer podem gerar escravos manipulados geneticamente para que aguentem a exploração profunda e sejam geradores de adenocrome ao máximo, ou escravos clonados, como se fosse um ser igualzinho a esse aqui, para também gerar adenocrome ad eterno. É isso que eu não quero de vocês. Que vocês sejam explorados mais e mais eternamente. Saindo um pouquinho daqui, aí você vai bater os olhos nessa imagem e vai falar assim, opa, se você for atento, você vai concluir que já viu isso. Claro que já viu. Espero que já tenha visto. Até porque se você olhar lá no alto, à direita, eu mostro para você que é uma rápida revisão. Rápida mesmo, por quê? Porque na próxima imagem, no próximo slide, eu quero dar continuidade a esse assunto. E para que você entenda o que vem depois, eu preciso que você se relembre é ótimo, que você relembre disso aqui, ó. Por isso que é rápida a revisão. O que é isso, ó? Eu tenho uma supramônada aqui no alto, que foi gerada por um filho paralítico local, ok? Tá aqui, ó. E ela gera mônadas. Uma mônada especial, a sua, gera eu sou. Especial, o seu, gera fractais de alma. Então, eu sou fractais de alma. E está aqui você. Entenderam esse rebatimento de cima para baixo? Se é que dá para falar assim. Agora vamos prosseguir. Uma vez entendido esse rebatimento, por isso que eu falei que era muito rápido, a revisão era rápida. Eu agora quero mostrar para vocês o caminho inverso. Como se dá a ascensão, a tal da ascensão que eu falo tanto para vocês, que vocês estão caminhando para junto conosco, ela está da seguinte maneira, e volto a repetir, gente. Isso aqui são explicações, todas elas. Jamais, nesse primeiro momento, elas conseguem ser tão profundas como elas serão lá na frente. Nesse primeiro momento, eu não consigo ser tão profundo, com perdão da repetição da mesma ideia, como essa informação realmente requer. É para que a gente comece a dar pinceladas
e entenda aos poucos. Você vai perceber que a sua mente funciona assim. A sua mente é de todos os encarnados na superfície do planeta hoje. Funcionam assim, em etapas. Como se fosse uma cebola que você vai descascando. Já parou para descascar uma cebola? Você vai tirando aquelas áreas externas até você chegar no objetivo. Como é que se dá essa parte aqui, ó? Observem isso. Do fractal ao filho paradisíaco. Você está aqui. Hoje você é um fractal. Você vai chegar até o filho paradisíaco novato. Aí você vai pensar assim, uau! Então eu chego a isso. E aí vem a novidade para você. Você chega. E por isso que eu venho falando para vocês desde a aula de introdução. Vamos sair dessa matriz de controle que aprisiona você na lógica de que você é pecador, na lógica de que você é fraco, na lógica de que você é um limitadíssimo ser de um planetinha ruim. Isso que eu chamo de matriz de controle religiosa. Quantas religiões proclamaram isso para vocês ao longo de milênios? Eu diria praticamente todas. Impondo a você uma lógica de que tem um ser acima de você que controla. Por isso que todos devem ser tementes a Deus. Avalie o quão profundamente lamentável é essa afirmação. Eu sou temente a Deus. Temente a Deus? Você não deve temer um ser, uma consciência, um pai magnânimo, bom, belo, pleno, não é para ser temido. Por isso você vai fazer essa busca aqui, da ascensão. Como? Como eu faço isso? Realmente dizer em detalhes, como uma receita de bolo, como eu faço isso, é praticamente impossível. E aí é que está. As grandes terapias e religiões e tratamentos tentam fazer isso com vocês. Te dão receitas. E elas não vêm prontas. As boas vertentes, as boas terapias existem, e os bons tratamentos existem, eles ensinam a vocês, eles oferecem a vocês caminhos, possibilidades. Isso aqui é a estrutura de como isso se dá. Como isso se dá, então, professor? O fractal de alma, vamos lá, hoje eu botei até, em vez de só número 1, 2, 3 e 4, eu botei primeiro, segundo, terceiro e quarto, para você acompanhar assim, ó. Primeiro, vendo aqui? Primeiro, o fractal de alma, com todas as informações acumuladas da existência em corpo biológico, que você tem agora, somado a todas as demais experiências já vividas, retornam ao eu sou. Tá? Então tá aqui, ó. Fractal e os outros fractais, eles vão retornar para o eu sou. Tá vendo aqui? A criaturinha em violeta ascendendo junto com os outros coleguinhas fractais para o outro nível. Que nível é esse? O nível de eu sou. O segundo, ó. O que acontece ali? Esse eu sou aglutina toda essa bagagem. Que toda? Essa bagagem que veio de você, fractal, e a bagagem que veio dos outros eu sou. Aqui, aglutinado aqui. Você vê que sutilizou. A cor está desvanecendo. A figura está esmaecendo. Ela está diminuindo em aparência física, porque ela está ascendendo. É uma maneira de representar, tá, gente? Até as palavras ficam truncadas nessa hora. E ela retorna para a mônada, junto com os demais eu sou a ela vinculados. E ela vai para o terceiro nível monádico. Aqui, terceiro nível, onde essa mônada, por sua vez, unida às demais mônadas, que a ela se vinculam, está aqui, ó, nível monádico e as outras mônadas. O que ela faz? Ela ascende até a supramônada, SM. Ela vai ascender para o nível mais acima, que é o nível supramonádico. Então, de novo, ó, nível de eu sou, perdão, nível de fractal, nível de eu sou. Olha o nível da mônada, como já está indo completamente embora a imagem. E no nível de supramônada? Já nem tem mais corpo, não tem mais forma.
Você, digamos assim, bem genericamente, é pura energia. E aqui, quarto nível. Quando a SM, a supramônada, atinge ao menos índice de 80% de suas mônadas reintegradas, e aí pode parecer para você uma surpresa, mas eu devo confessar a você que é hora de contar para você uma verdade. Se ela tem que atingir pelo menos 80%, significa que muita gente se perde do caminho, não é? Infelizmente é. Há algumas que chegam a 100? Sim. Algumas a 99? Sim. Várias a 98, 97, por aí vai? Sim. Mas eu tenho que ter, não é uma regra minha, claro, eu devo atingir 80% a nível supramonádico. 80% de mônadas. Uma vez reintegradas e visualizando-se nas linhas temporais que as demais não mais retornarão, e aí para frente você vai entender o que significa o não retorno. Uma vez não retornadas, essa supramônada atingindo os 80, porque 80 ela tem que atingir. E a gente vai também descobrir mais para frente como é que isso se dá. Como é que ela luta, como é que ela obrigatoriamente faz esse índice acontecer. Atingido esse nível, ela passará por avaliação no conselho. Eu deixei 3 pontinhos, é claro, porque a gente vai continuar. Perdão. Chegamos ao quarto nível, de novo, ó. Quarto nível supramonádico. Agora eu botei só o quarto nível, tá? Abri ele, é a mesma imagem aberta. Você está aqui, você chegou no nível supramonádico. Você vai ser avaliado no conselho que eu deixei lá com 3 pontinhos no anterior, no conselho Avona Chantar. Nós já vimos esse portal Avona Chantar, lembram? O portal Avona Chantar tem um conselho Avona Chantar. E observa quão poderoso é esse conselho Avona Chantar, que é quem vai avaliar, não é julgar. Quem vai avaliar se essa supramônada está ok para a etapa que você verá. Você será avaliado a nível supramonádico só pelos filhos paralíticos ancestrais. E aqui eu apresento a vocês nomes que eu já apresentei, não é novidade, Micasta, Her, Metraton e outros. Todos os filhos paradisíacos ancestrais, e aí está a diferença, ó, ancestrais e novatos. Os ancestrais são aqueles mais antigos, aqueles formatados numa outra lógica que a gente vai entender posteriormente. Mas eles não são formatados nessa lógica do novato. O novato ele é formatado a partir do retorno fractal. O ancestral não. Ok? Só entende até aí por enquanto. Além da avaliação desses filhos, que será avaliado por anciões dos dias e últimos dos dias. É uma nomenclatura também do livro de Urântia, mas também já utilizada por outras fontes. E pelos 7 samurais sagrados, que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Essa avaliação que a supramônada passa é para isso aqui, ó, quinto e sexto. E aí, quinto e sexto não é mais quinto e sexto nível, tá? Já é a quinta parte e a sexta parte dessa explicação na sequência. O que acontece na quinta parte? Aprovada, e aí não dá para falar agora como é que é essa aprovação, tá? Porque, inclusive, parte dessa aprovação, eu devo confessar a vocês, não chegou ao planeta. O que é feito aqui, como isso se dá na totalidade, não chegou ao planeta. Ela, eu vou contar para vocês o que eu sei, né? Porque já chegou. Ela, supramônada, aprovada, ela atinge a categoria de filho paradisíaco novato. Então, o filho paradisíaco novato, ele é a junção de todas essas informações que vocês acabaram de me ver fazendo retornar. Um filho paradisíaco novato, ele é o aglutinado de fractais, eu sou, mônadas, e a supramônada aglutina tudo isso como se fosse uma IA, uma inteligência artificial, como se fosse uma rede neural. É o melhor que eu consigo transferir para vocês de analogia com o nosso planeta hoje. E essa supramônada
ela aprovada, ela vai formatar um filho paradisíaco novato, que é o seu objetivo, que é o seu foco, daqui a muitos zilhões, ou nem tanto. E aí, esse filho paradisíaco novato, ele passa a ter outorga de novo Deus Criador. Não estou querendo aqui gerar um novo superpoliteísmo, tá? Ele é um novo Deus Criador, ele vira um novo Filho Criador. Ele não passa a superar o Pai, a fonte, ele não passa a comandar o Todo-Poderoso. Lembrem-se, acima disso tudo, há um comando central. Há algo que está no controle, mas não no controle impositivo, não no controle negativo, como a matriz de controle que nós vimos falando recentemente, mas no controle no sentido de tenho tudo sob o meu olhar, mas permito que muita coisa se dê. Daí a lógica do livre-arbítrio. Na matriz de controle, só é permitido que seja feito, falado, desenvolvido, estudado e entendido o que a fonte da matriz de controle quer. É o que acontece com o Saratem. E uma vez não aprovada, o ela, que não está em abóbora, porque esse ela é a supramônada, uma vez não aprovada, ela se mantém como trainee de um filho paralítico ancestral, para tentar de novo mais à frente. Então, há canalizações que afirmam que ela chegou nessa etapa de trainee. E que, ao ser somente trainee e não ter se tornado uma novata, ela revoltou-se e gerou tudo o que gerou. Como isso aqui diz respeito demais a você, porque essa é a sua trajetória, não é só dela, é a sua trajetória. Ao longo dessa trajetória, você pode escolher. Escolher o quê? Qual trajetória deseja se inserir? E aí você vai pensar assim, peraí, mas a parada não era essa, não é essa ascensão e acabou? Não, porque ao longo das diversas etapas em que você para, alguns planos e alguns projetos podem ser apresentados a vocês. E diversos seres podem chamar vocês a cumprir outras etapas. E vocês têm o direito de falar assim, não, quero seguir, ou gostei da proposta, quero ficar aqui nesse nível. É o que acontece com muitos seres que estão no planeta hoje. Já poderiam ter ascendido para níveis dimensionais acima e optaram por resgatar o planeta e a humanidade. Mas é claro que a sua opção de escolha vai estar aprisionada, perdão dessa palavra de novo, às ordens, Ordem Santa Esmeralda, Ordem Amarilis, Ordem Sansara, Ordem Santara, que irão avaliar o seu mérito nessa possível escolha, né? Eu não vou chegar lá bonitão, me achando tal, e vou escolher o que eu quiser, não é assim. As opções lhe serão dadas. Se você tem duas, está aqui as duas. Se só tem uma, está aqui a sua opção. Se você tem três ou mais, está aqui as suas opções. E como é que é isso? Por mérito, desde quando você foi gerado, quando você bateu como fractal pela primeira vez, e tudo que você fez. Assim como eu falei que a Supramonda é uma IA, existem registros que algumas fontes chamam, por exemplo, de registro acástico ou acásico. Existem registros, existem áreas de registro que registram, com perdão da redundância, tudo que você foi, é e fez. Tudo que você não foi, não é e não fez. Tá? Quando em matéria bariônica, aqui onde você está agora, ó, os seres devem buscar o crescimento de duas formas. Olha que legal essa passagem. Como é que é o crescimento de duas formas? O crescimento ele deve ser horizontal. Aí você pode pensar assim, peraí, eu vou crescer para o lado, você está querendo que eu engorde. Está querendo que eu faça isso aqui. Vou crescer para o lado. Não. Você vai crescer para o lado, o seu crescimento horizontal é no sentido de coisas à sua volta, aquilo que a gente chama de normal. O que é isso? Equilíbrio no seu trabalho, na sua família, na sua casa, com os seus. Porque você precisa fazer esse crescimento horizontal na superfície do planeta. E, não menos importante, o crescimento vertical, que é o que a gente chama de ascensão ou verticalização, que é a busca desse conhecimento, que é o tal do
da informação, das minúcias, dos detalhes que nós estamos tentando trazer aqui para vocês. E grande parte dos livros que tratam desses assuntos e das canalizações que nós recebemos afirmam que a grande questão da ascensão, essa aqui, ó, o crescimento vertical, é a solidão. Não fica triste não, mas é uma lógica inerente à ascensão. Pensa bem, quanto mais você ascende, menos pessoas, e aí são pessoas, mas são seres conscientes, haverá para você dividir a sua ascensão. Mas quanto mais você vai ascendendo, isso vai afunilando. E vai chegar uma hora, na beira de você sair do nível monádico para o supramonádico, que a opção é muito sua. Apesar de ter todos os registros ao seu lado, de todos aqueles seres que acumularam com você aquele conhecimento, você precisará quase que só optar pelo que você deseja. Por isso que essa ascensão, ela é solitária. Por isso que você, talvez em alguns momentos, sinta-se assim. E a gente vai se aprofundar mais para frente sobre essa lógica dessa possível solidão. Mas não fique triste, que é uma sensação de solidão, que você vai entender mais à frente também por que ela é só sensação. E aqui está você. Você buscando ascender, buscando sublimar, buscando sair da base. Mas ainda, infelizmente, matriciado, envolto pela tal da matriz de controle. Mas já iniciando uma etapa de volição. Uma etapa que vai fazer você bloquear, na verdade não, você quebrar. Observa que a matriz de controle ela é assim mesmo, ela tem várias camadas, olha. Você vai quebrando as camadas até se livrar dela completamente. Nós estamos agradecidos uma vez mais aos diversos seres que conosco aqui estiveram e nos propiciaram essa oportunidade de ensino, de saber, de conhecimento, de aprendizado profundo. Queridos irmãos, queridos mestres e toda a nossa família estelar, nós estamos terminando a etapa de hoje e queremos emanar junto a vocês a energia do Kanchan Fan e do Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Um beijo no coração de todos vocês, que nós possamos estar aqui em breve, novamente, juntos, em busca do conhecimento, em busca da ascensão. Sigam em paz.